Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jeremias, capítulos 37 a 39. Após falar sobre o profeta no templo de Joaquim, o texto novamente volta a atenção para Zedequias, para o reinado que antecedeu a queda de Jerusalém. Neste contexto, o Senhor informou no texto que o povo havia rejeitado a sua palavra. Inclusive o rei Zedequias não havia ouvido as palavras de Jeremias e atendido. Por isso, o Senhor faria juízo contra o seu povo, como falou anteriormente. E nesse contexto, enquanto os caldeus cercavam a cidade, Zedequias pede para que Jeremias ore por eles. Só que acontece que o rei do Egito, o faraó, chega com seu exército e com isso os caldeus partem de volta para sua terra. E isso parecia trazer um certo conforto ao povo. Porém, o Senhor certifica de fazer com que o povo não negligencie a palavra do profeta, e adverte que os caldeus voltarão àquela terra. Então logo o faraó vai embora, os caldeus voltarão e assim queimarão a cidade. No momento em que os caldeus voltaram para sua região, Jeremias saiu da cidade para buscar uma herança que ele tinha direito. Porém, nesse momento ele foi preso pelo chefe, o capitão da guarda, Jerias, filho de Selemias. Jeremias é açoitado e preso na casa de Jonatas, o escrivão. Em um dos momentos de prisão, o rei vai novamente falar com Jeremias e pergunta se havia alguma palavra do Senhor. E Jeremias anuncia que o rei será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Jeremias também aproveita para interceder por si e pedir que seja levado para uma outra prisão, para que não permaneça na casa de Jonatas, porque ele seria morto. Ele é então levado para o pátio da guarda, o mesmo local em que ele estava preso nos capítulos anteriores, como foi narrado no capítulo 32. O ódio a Jeremias volta a crescer no capítulo 38. O povo fica revoltado, os líderes ficam revoltados por conta da profecia de Jeremias que anunciava que a cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia e este a tomará. E por isso, lançam Jeremias em uma cisterna. O Senhor graciosamente provê Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco que estava na casa do rei, e que assim se prontifica a servir Jeremias para que ele não morra na cisterna. O rei Zedequias volta a consultar Jeremias, que declara que se ele se rendesse voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, ele e a sua casa e a cidade seriam poupados. A cidade não seria queimada e a sua casa permaneceria viva. Mas se ele não se rendesse aos oficiais do rei da Babilônia, a cidade seria entregue às mãos dos caldeus e eles a queimariam, e também a sua família, a família de Zedequias, não escaparia do juízo do rei da Babilônia. Novamente, Zedequias não ouviu as palavras do profeta. Jerusalém foi tomada, é assim que começa o capítulo 39. E em seguida vem o juízo contra Zedequias. Por mais que ele tivesse tentado fugir do rei da Babilônia, ele foi alcançado e foi preso, conforme o Senhor havia anunciado, e diante dele foram mortos os seus filhos e também a todas as autoridades de Judá. Os olhos de Zedequias foram furados, e ele foi amarrado com correntes de bronze para ser levado à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. A advertência do Senhor não foi ouvida, e por isso veio um grave juízo contra Zedequias e contra a cidade de Jerusalém. Jeremias e Ebed-Meleque, aquele etíope que havia agido em favor do profeta, foram poupados. A lição que ficou nesse texto é clara, de que aqueles que confiam no Senhor são poupados, como o caso de Jeremias e de Ebed-Meleque. Esses capítulos mostram o desastre que acontece quando se rejeita a palavra do Senhor. O juízo foi anunciado por Jeremias com muitos detalhes. A saída, o chamado arrependimento e a forma de serem poupados também foi advertida. De muitas formas, em muitos momentos, Jeremias anunciou que a saída era confiarem no Senhor e entregarem-se a Nabucodonosor, ao rei da Babilônia. Porém, tanto o rei Zedequias como o povo não ouviram a profeta. E por isso houve grande destruição. Os filhos do rei foram mortos, os seus olhos foram furados, o seu palácio foi queimado, a casa do povo foi queimada.
justamente porque não ouviram a palavra do Senhor. Por outro lado, aqueles que confiaram no Senhor foram poupados. Apesar do juízo, do exílio, ainda assim, Jeremias e Ebed-Meleque não foram mortos, mas foram tratados com o cuidado do Senhor, mesmo por meio dos babilônicos. A palavra do Senhor é anunciada com maior clareza ainda na pessoa de Cristo, naquele que é a revelação última de Deus. Jeremias, o profeta rejeitado, perseguido, preso por proclamar a verdade, prefigura justamente a imagem de Cristo, do Messias que haveria de sofrer por ser fiel com a verdade. Jerusalém caiu pelo pecado do seu povo, pelo pecado do povo que rejeitou a palavra do Senhor. Cristo foi moído, sofreu igualmente o juízo de Deus, mesmo sem haver cometido pecado. Ele fez isso para que aqueles que muitas vezes falem, confiam na palavra do Senhor e que pecam contra o Senhor, sejam salvos. O juízo sobre Cristo nos traz salvação e o chamado é para que nós confiemos nele. Assim como esse texto proclamou, a confiança na pessoa de Cristo, na palavra do Senhor, no Verbo encarnado, é o que nos salva do juízo vindouro, é o que nos leva a termos a nossa vida poupada e preservada. É somente por meio da confiança, da fé em Cristo, que nós podemos ter vida eterna, que podemos nos voltar ao Senhor e desfrutarmos da vida eterna, da vida que não se perde, que é dada em Cristo. Portanto, creiamos em Cristo. Sejamos fiéis e obedientes à palavra do Senhor. Quando o nosso pecado for confrontado, estejamos dispostos e determinados a crescermos em santidade. Oremos para que o Senhor nos santifique cada vez mais, para que dia após dia nos conforme a imagem do seu Filho, do Verbo encarnado, daquele que é a perfeita revelação de Deus, e que assim, sempre que a palavra do Senhor nos confrontar, não sejamos surdos à sua voz, mas prontos para ouvi-la, crer nela e obedecê-la.